Olá, seguidores do canal Ajuda Técnica. Eu sou Alex Nuri, especialista em tecnologia, e hoje vamos falar um pouco mais sobre as centrais de alarme de incêndio endereçáveis da Intelbras, linha CIE. Nos vídeos anteriores, nós verificamos uma central de alarme que apresentava problemas de disparos indevidos e foram feitas algumas leituras da placa de laço, de modo a verificar os níveis de tensão dessa placa. É importante que se saiba que as leituras de tensão e corrente realizadas na placa de laço, no circuito onde se alimentam os dispositivos do laço, seja ele classe A ou B, ele opera em tensão de alimentação, mas também através de modulação de sinal, pois é através desse laço que os dispositivos, além de alimentados, se comunicam com a central. Então, para que se tenha uma leitura mais precisa, essa leitura ela deve ser feita através de um osciloscópio, onde vai aparecer todos os níveis de tensão e sinais que esse circuito de laço apresenta. Então é importante que se saiba que também é igualmente importante que, embora não esteja mencionado no manual do fabricante, que todos os circuitos, todos os dispositivos que estiverem ligados a esse circuito, eles devem estar na mesma polaridade, embora esteja especificado que os dispositivos operem tanto em uma polaridade como em outra. Mas em questão de definição de laço, é importante que todos os dispositivos conectados estejam na mesma polaridade. Na topologia classe B, você pode, quem estiver fazendo, né, a instalação, pode ir montando o laço gradualmente e, como a norma determina, é importante que se coloquem isoladores de laço no mínimo a cada 20 dispositivos. Uma outra vantagem do isolador de laço é que, havendo necessidade de seccionar o circuito, ou seja, abrir o circuito para fazer testes a cada um número determinado de dispositivos, basta você remover esse isolador de laço para que a central faça uma nova leitura e passe então a operar com um número menor de dispositivos. Por que eu digo isso? Em muitos casos, em instalações, algumas empresas, né, instalam um sistema com um número total de dispositivos previsto no projeto e quando começa o sistema a operar com disparos indevidos, acaba ficando sem, digamos, uma referência de como resolver o problema. Então a minha dica é, se você montou um sistema de alarme de incêndio preventivo e ele começou a apresentar disparos indevidos, e você está desconfiado que é algum dispositivo ou algum erro de ligação no laço, eu recomendo você, se você instalou, por exemplo, 200 dispositivos, você seccionar o laço na metade, ou seja, deixar em até 100 dispositivos e ir testando o funcionamento gradativamente. Se dentro desses 100 dispositivos não apresentou disparo falso, você pode gradativamente ir conectando os módulos isoladores de laço até verificando a estabilidade, né, desse circuito. Então, se você tem 100 dispositivos, ele não gerou disparos indevidos, você vai lá, conecta o isolador de laço novamente, mais 20 dispositivos. Não apresentou problema, você conecta outro isolador de laço do circuito para que ele chegue a mais 20 dispositivos e assim sucessivamente. A seguir, nos vídeos subsequentes, nós vamos apresentar mais algumas leituras, né, e alguns testes que foram efetuados em campo com a central de alarme CIE, inclusive com situações de inversão da prumada, ou seja, se fez uma leitura até a metade do laço e depois esse circuito de laço ele foi desconectado e foi conectado o laço subsequente para que ele fizesse a leitura da outra parte do laço. E também foi feita uma inversão de laço, ou seja, a perna do cabo que estava saindo sequencialmente no início do laço no borne de laço, ele foi substituído pela perna que estava chegando no borne aonde o laço retorna. Então vocês vão ver alguns vídeos em seguida que mostram como foi feito essa inversão e digamos assim, os sintomas que a central apresentou até que ela atingisse a estabilidade. A todos, muito obrigado. Continuem seguindo o nosso canal, curtindo e compartilhando. E agradecemos a todos
e até a próxima.